Vamos lá? Boa noite, muchachos e muchachas. Este comunicador que vos fala, Felipe Guimarães. Muito obrigado a todos aí por assistirem o canal. Se puderem, deixem o seu like. Compartilhem nosso vídeo. Se inscrevam, deixem ativem as notificações aí para poder, quem sabe, o nosso canal crescer, porque tá difícil o crescimento pela falta de vontade de querer fazer conteúdo, né, para falar de Fluminense. E já começo aqui, além de agradecendo a vocês e pedindo o like, também dizendo para vocês aqui que só faltam 17 pontos. Faltam 17 pontos para a gente fugir do rebaixamento, para completarmos essa etapa aí do rebaixamento, que para mim, é o principal foco, o principal objetivo. Apesar da fraca do fraco campeonato, né, que o Fluminense está participando do Campeonato Brasileiro, e será o único campeonato que nós participaremos, porque quinta-feira 99% de chance de sermos eliminados pelo Atlético Mineiro. Eu não vou cravar aqui que nós já estamos eliminados, mas não é sendo pessimista, é sendo realista que o futebol que o Fluminense vem apresentando não nos credencia em nenhum momento a ser semifinalista da Copa do Brasil, onde existem times melhores e nós estamos enfrentando o melhor ou um dos melhores times da competição, né? Mas é apenas uma realidade, apenas uma constatação. Eu acho que ninguém aqui é maluco de imaginar que o Fluminense ganhará do Atlético por 2 gols de diferença, né? O que pode acontecer numa sorte, numa cagada, nas coisas do futebol, é o Fluminense ganhar de 1 gol de diferença. Repetindo, mesmo com esse futebol horroroso, nem medíocre não, o Fluminense apresenta um futebol horrível, o Fluminense apresenta um futebol péssimo, e nem assim, eu acredito que só com as circunstâncias futebolísticas o Fluminense pode vencer esse jogo, no mínimo pelo placar de 1-0, 2-1, para poder levar para o pênalti. Aí no pênalti não é sorte, né? Mas existe uma competência, uma loteria também, que pode nos dar aí uma classificação. De qualquer forma, a gente também tem que, além, né, de eu querer começar a falar sobre a questão de 17 pontos, também falar sobre a ruindade do nosso time. E não adianta, meus amigos, a gente ficar manda o Roger embora, manda o Marcão embora. Pode vir o Guardiola, pode vir o Deschamps, que é o campeão mundial com a França, pode vir o técnico do Chelsea, que eu não sei o nome dele, que é campeão atual campeão da UEFA Champions League. Nosso time é muito ruim, muito ruim. Os jogadores do Fluminense são muito fracos, tá? Tirando ali o Nino, né, que tem falhado, o Lucas Claro, que também tem falhado, mas às vezes, né, hoje o Nino fez o gol, né, mas o Lucas Claro vem falhando consequentemente. Nossos laterais não existem. Para quem pediu o Calegari, está aí o Calegari. Não é perseguição, é constatação. Eu pouco entendo do futebol, mas quando eu tentei ser jogador de futebol, eu era lateral direito e eu não fui aprovado em dois clubes, no Madureira e no Olaria, porque eu fiz mais do que o Calegari fez. Isso na década de 90.
final da década de 90, por aí mais ou menos. Eu sou de 79, então com 99 eu tinha 20 anos, 97, final da década de 90. Eu fazia bem mais que o Calegari fazia na lateral direita, e ele é um jogador profissional e eu não fui um jogador profissional. Mas, independente disso, pessoas defendiam, concordo até que o Samuel Xavier estava mal, vinha mal, falhando recorrentemente, mas no mínimo Samuel é lateral direito e melhor que o Calegari. E hoje, além dele não contribuir em nada, deixando espaços consecutivos, rotineiramente, ele ainda falhou no gol, no pênalti que gerou o gol do empate do São Paulo, pedindo impedimento do jogador que veio 1 metro atrás dele. Né? Em vez de acompanhar, ele para pedir impedimento. Né? Mas enfim. E aí, Danilo Barcelos exige, horrorosos. Nossos meio-campistas têm limitações. Nonato hoje fez uma partida péssima. Iago acha que é o Deco, não é. Não chega nem ao calcanhar do Deco. Erra passe de 1 metro, fraquíssimo, muito fraco. Só tem pulmão, só tem correria, não tem qualidade nenhuma no passe. Eu falo isso há muitos vídeos aí que eu falo com vocês isso, né? E outros canais mais profissionais do que eu aqui no YouTube já tem comentado muito sobre isso, né? Estão reparando essa condição do Iago, principalmente porque agora o Marcão está jogando com 3 volantes, né? O Iago seria aí talvez ele com o Martinelli ou ele com o Nonato, um jogador que pudesse armar melhor a equipe. Não arma, não sabe armar, não tem essa capacidade, essa condição, não tem esse cacuete, né? Infelizmente não tem. Caio Paulista, voltando de contusão, tá com crédito ainda porque tá voltando de contusão, mas muito mal, muito mal. Luiz Henrique é muito fraco, Luiz Henrique é muito ruim. Luiz Henrique não joga na minha pelada, que é muito tempo que eu não jogo futebol, mas no meu futebol, na minha pelada, não jogaria. Luiz Henrique é muito ruim, meu povo. É muito ruim. Fez o gol da vitória hoje. Fez porque a bola quicou, passou por cima da mão do goleiro. Ele é muito fraco, prende muito a bola, dá o passe errado, escolhe as piores opções, muito fraco, muito limitado. Tomara que o Arias volte o mais rápido possível e que o Caio Paulista volte à forma o mais rápido possível. O Fred não tem jogado bem, mas deu um excelente passe pro Luiz Henrique. Não é mais o Fred antigamente, todo mundo sabia disso. Eu sou fã do Fred, gosto muito do jogador, né? Mas também a gente não tem outro atacante, quer dizer, nós temos outro atacante, mas está jogando o Campeonato Brasileiro Sub-20, Campeonato Carioca Sub-20, que é o John Kennedy. Matheus Martins nem relacionado foi, aí o Gustavo Alves nem entra, é relacionado, não entra, o Wallace é relacionado, não entra o Wellington. O Wellington atuando é melhor no banco. Aí o Marcão me bota David Braz para ser terceiro zagueiro, o time que não treina ser terceiro zagueiro. Cara, horrível. Feio demais. Mais 3 pontos com gol cagado, a vitória cagada. Eu não aguento mais isso, não suporto mais isso, não tenho mais tesão. Eu assisto Fluminense, que eu gosto de futebol e amo o Fluminense, mas não dá vontade nenhuma de assistir a jogos do Fluminense. Não dá. Era com o Odair, era com o Roger, era com o Marcão. E o Roger melhorou, o Marcão melhorou um pouquinho o time do Odair ano passado, deu até um certo gosto de assistir o jogo do Fluminense, aos jogos do Fluminense. Mas está tão enraizado, a maneira ruim do Odair e do Roger de jogarem, e o Marcão, como o Marcão não é técnico, e não será técnico, porque ele só está ali para tapar o buraco, enquanto o Fluminense tem que pagar o salário do Roger, a rescisão do Roger, porque foi mandado embora dessa merda desse contrato, que o sabichão, né, o sabe tudo, inteligentíssimo, do Mário Bittencourt fez de 2 anos com o Roger. Não vai trazer outro treinador, não vai trazer outro treinador, não. Não vai trazer um técnico, porque nós não tivemos técnico nesses últimos 2 anos, nem 2020, nem 2021. E não vai trazer agora, provavelmente, nem agora 2021 e nem 2022, porque tem que pagar o Roger, a não ser que consiga vender alguém aí por milhões de reais, zilhões de reais, de euros, dólares.
E aí quite logo a dívida com o Roger para tentar trazer um treinador, né? E junto com esse treinador, jogadores que possam efetivamente jogar futebol, né? Propor jogo, gostar da bola, trabalhar a bola, ter competência para criar jogadas, porque o Fluminense não tem nada disso. O Fluminense não tem nada disso. Tá? No jogo contra o Chapecoense, um sofrimento total no segundo tempo, horrível, vexaminoso esse segundo tempo. Primeiro tempo, aos trancos e barrancos, tentando, né, conseguiu fazer 2-0, mas mesmo assim só não levou um gol ou empate ainda no primeiro tempo, porque o Marcos Felipe salvou, né? Mas hoje nada se criou. Primeiro tempo horroroso, péssimo, nem medíocre, foi péssimo dos dois times. E o segundo, a sorte do Fluminense que movimentou ali o segundo tempo, foi logo aos 3 minutos ali o gol de sorte, né? Depois do escanteio, bate e rebate na área, o Nino fez 1-0. E aí depois veio o gol de pênalti do São Paulo. E aí depois o desempate. E o Fluminense recuou completamente. E não tinha jogadores para poder botar velocidade no segundo tempo. Não tinha porque o Marcão não colocou, não levou o Matheus Martins e nem o John Kennedy pro jogo, né? E aí por que não levou? Porque todos nós sabemos. Não pode levar porque tem o Abel, tem o Bobadilha, tem o Wellington, né? E a gente sabe disso. Hoje levou o Wallace, sabe lá por quê. Aí não bota o Wallace. Tirou o Nonato, bota o Wallace. O Iago tá morto, bota o Gustavo Apes. O Caio Paulista tá morto, tira o Caio Paulista, bota o Casares no meio de campo, abre o Gustavo Apes na esquerda. Dá para fazer qualquer coisa diferente do que o Marcão fez. Mas não faz, não é treinador, tem que receber ordem, tem que acatar a ordem, tem que botar o jogador que foi contratado. E assim vai. E aí, talvez, com sorte, a gente chega numa Taça Libertadores, num G6, G7, G8, G9, seja lá o que for. Né? Mas o que vai acontecer no que vem? Pré-Libertadores. Se a gente não for eliminado antes, a gente vai ser eliminado na fase de grupos, nas oitavas de final, nas quartas de final. Porque com esse arremedo de time, com esse boneco de treinador, né? com Mário Bittencourt e Paulo Angione, que não entendem nada de futebol, só sabem fazer patotinha e panelinha com o empresário, o Fluminense não vai para lugar nenhum. Essa que é a realidade. Não para lugar nenhum de conquistar título, para as maiores grandezas que nós já chegamos. Né? Só falta uma, na verdade. Nós vamos pro buraco, nós vamos descer ao invés de subir. Infelizmente, essa é a realidade. Tá bom, meus amigos? Forte abraço a vocês. Fiquem com Deus. Um beijo grande. No mais, vence o Fluminense, mas que vença jogando bem. Não dessa forma ridícula que está acontecendo. Um abraço.